Olá! Se você vota aqui no município de Lauro de Freitas e ainda não decidiu em quem irá votar para o cargo de vereador, assista a essa e outras entrevistas que a LFTV está disponibilizando na cobertura das eleições municipais de 2024. Candidato à reeleição, nosso convidado de hoje é o Tito Coelho. Tito, seja muito bem-vindo aqui no espaço da LFTV. Bem, eu que agradeço, quero agradecer o convite, falar que é sempre um prazer poder dialogar e falar para a nossa municipalidade, em especial nessa casa, que é uma casa tradicional. Parabéns ao programa LFTV e dizer que o nosso mandato está justamente para isso, para falar das suas ações e dos seus feitos para todos aqueles e aquelas que assim tiverem interesse. Tito, você já é vereador, assumiu o cargo em 2021. Então, como foi sua trajetória política até chegar lá e até aqui hoje em 2024? Resumidamente, eu nasci nessa realidade política de Lauro de Freitas. A minha família sempre esteve inserida dentro desse contexto político. Eu sempre participei ativamente das campanhas eleitorais em Lauro de Freitas, contribuindo para diversos outros projetos políticos. Disputei a minha primeira eleição em 2016, um ano após assumir o meu mandato, e buscamos trabalhar intensamente em favor da municipalidade, sobretudo em alguns eixos que nós julgamos prioritários naquela época: o eixo da saúde, o eixo da infraestrutura, o eixo do esporte. E 2020 fomos buscar a nossa reeleição. E foi uma reeleição e uma vitória assim que nos deixou extremamente felizes com o povo de Lauro de Freitas, porque nos tornamos, a partir daquele ano, o segundo vereador mais votado do município e o mais votado do bairro de Itinga. Acredito que fruto de um trabalho sério, responsável, do comprometimento e de um mandato resolutivo que nós tivemos anterior a esse. E creio que não será diferente a partir, né, do dia 6 de outubro, quando as urnas abrirem e revelarem os vitoriosos. Tito, você já exerce essa função há um tempo, mas fala para quem está nos assistindo qual é a função de um parlamentar, de um vereador. É importante destacar realmente isso, porque às vezes as pessoas na ponta acabam se confundindo qual é o papel do poder legislativo, qual é o papel do poder executivo. As pessoas acabam atrapalhando, né, essa percepção popular à frente da função desses poderes, e é sempre bom poder, de alguma forma, mitigar e dirimir essas dúvidas. Vale destacar que o nosso papel enquanto vereador, como o próprio nome já diz, poder legislativo, é legislar por toda a Lauro de Freitas. É apresentar ao chefe do Poder Executivo as importantes propostas, o clamor popular, extrair do clamor popular, do sentimento popular, à frente das políticas públicas, e a partir daí transformar isso em projeto de lei, indicações, em requerimentos, e que por consequência serão apresentados ao chefe do Poder Executivo, e a partir daí a gente espera a execução e a realização. Para além disso, aprovar, né, as importantes leis do nosso município, propor outras legislações para o nosso município, com a intenção sempre, né, de garantir a melhora da qualidade de vida das pessoas, garantir de fato que a municipalidade se sinta partícipe do processo de gestão. Eu digo sempre que para alguém governar bem tem que existir uma relação, uma parceria, digamos assim, entre a municipalidade e as entidades que governam, os poderes que governam. A gente não governa apartado do povo, é a partir do desejo, do sentimento do povo que a gente converte isso em ações, em medidas e estratégias que favoreça a nossa municipalidade. Aproveitando o gancho que você já está falando sobre legislar, é, qual a sua principal área de atuação nestes últimos anos? E você teve alguns projetos, alguns ou algum projeto de lei já aprovado na Câmara? Alguns, né? Eu sou sanitarista, professor em saúde pública, defensor e militante do SUS na Bahia, militante do SUS, inclusive, em cenário nacional. Então, a saúde sempre foi o carro-chefe, né, do meu mandato. Então, sou defensor do eixo da saúde, de uma saúde pública resolutiva, de uma saúde pública integral, que respeite os princípios estabelecidos nas bases legais que regulamenta o SUS no Brasil. E eu não posso ter um mandato, nenhuma gestão jamais apartada da saúde pública. Mas nos últimos 3 anos tive a grata felicidade, a convite da prefeita, de ser secretário de uma pasta dita também essencial, que é a pasta de Desenvolvimento Social e Cidadania, onde ali conseguimos implantar e executar inúmeras políticas públicas que foram transformadoras, sobretudo
tudo para a população mais carente, a população que acessa ou que busca acessar as políticas socioassistenciais, as pessoas que tiveram seus direitos violados, na garantia sempre das proteções sociais. Mas quanto a projetos nossos aprovados pela Câmara, nós temos inúmeros projetos de lei, mas tem um que eu tenho assim um carinho especial, que é lei do município, que é o Dia Municipal do Esporte, né? Eu nunca fui envolvido diretamente com o esporte até assumir o meu primeiro mandato e observar e perceber a importância do esporte no município. Hoje, a grande parcela do que acontece no nosso município enquanto esporte, eles são desenvolvidas justamente por quem? Pelos amantes do esporte, né? Os campos de várzeas hoje do nosso município estão lotados, estão aquecidos de ações e, na grande maioria, promovidas pelos agentes que amam o esporte. Então, essa cidade parece que respira o esporte. Eu tenho a felicidade de dizer que eu fui o autor dessa matéria e que hoje é lei no nosso município, dentre tantas outras. Então, assim, o que você carrega destes últimos anos como vereador e agora também como secretário que te acrescentam na sua campanha à reeleição? Eu digo sempre que no parlamento nós provamos que legislamos bem, que representamos bem a municipalidade. O nosso segundo mandato, eu me licenciei para assumir uma secretaria do governo da prefeita Moema Gramacho e acho que também provei, né, que tenho as habilidades e as ferramentas necessárias para estar à frente também dessas funções. No nosso terceiro mandato, a gente busca contribuir também para o município, não sei aonde eu estarei contribuindo, mas com toda certeza estarei contribuindo para o povo da nossa cidade. Mas tanto a minha experiência no Legislativo, quanto a minha experiência à frente da parte do Executivo Municipal me forja, talvez, para alcançar nessa disputa eleitoral mais um pódio no nosso município. E quando eu digo um pódio, tenha certeza que eu estou revestido da humildade. É um pódio, é um ranking, todo mundo que disputa um cargo eletivo quer alcançar a vitória, se não fosse assim não disputaríamos, mas essa vitória é a representação do sentimento e do desejo do nosso povo. E eu quero poder contribuir com a cidade em várias esferas, mas sobretudo transmitir o sentimento do meu povo, da minha gente, para os espaços de poder que eu estiver ocupando. Tito, como você costuma votar em projetos que sejam benéficos para a sociedade, mas que talvez não tenham a ver com seu espectro político? Eu digo sempre que, independentemente do autor da matéria, seja da base, seja de oposição, se a matéria está tramitando naquela casa é importante para a municipalidade, com toda certeza sempre teve e sempre terá o meu apoio. Da mesma forma que quando da tramitação de uma matéria que eu entenda que não será favorável para a municipalidade, eu me sinto no direito, né, de me posicionar contra. Então, eu acho que acima de qualquer interesse está o interesse da municipalidade. E eu entendo que eu estou aqui para defender o interesse da municipalidade. É por isso que a gente busca entender um pouco de todas as áreas. Um vereador, por mais que tenha eixos prioritários, digamos assim, o carro-chefe do seu mandato e do seu trabalho, ele não pode estar apartado das importantes áreas desse município. Então, a gente tem que entender um pouquinho das políticas de educação, das políticas de saúde, a gente tem que entender o município enquanto a sua cultura, enquanto os espaços de esporte, de lazer, e aí a gente acaba tendo a possibilidade de transitar e de navegar sobre todo esse universo, que é o universo das políticas públicas das mais diversas áreas. Mas eu diria a você que eu estarei, e como sempre estive, a favor do interesse popular. Lauro de Freitas não é uma cidade pequena, né? Para você, quais são os principais problemas que a cidade enfrenta e como você, como candidato à reeleição, pretende ajudar a resolver essas questões nos próximos 4 anos, caso seja eleito?
Lauro de Freitas é uma cidade que vem crescendo de forma assustadora e avassaladora ao longo dos últimos anos. Eu que nasci e me criei nessa cidade, tenho 39 anos e desde a minha adolescência que participo ativamente das campanhas políticas, posso falar isso aqui com toda certeza, o quanto Lauro de Freitas cresceu, do ponto de vista populacional, do ponto de vista econômico, e todo crescimento é natural que com o crescimento advenha outras, né, os problemas todos, dos mais diversos que você puder imaginar. E eu acho que o crescimento de Lauro de Freitas ele foi tão rápido do ponto de vista populacional e que é difícil nós conseguirmos também acompanhar esse crescimento enquanto a implantação de medidas, ações, estratégias ou políticas públicas. Se nós compararmos Lauro de Freitas, eu nunca fiz esse estudo, parei para fazer, mas talvez se nós pararmos para comparar Lauro de Freitas com os demais municípios, né, do nosso tamanho, dado as suas proporções, talvez nós, aqui, Lauro de Freitas, tenha sido o município que mais cresceu na Bahia. E, a partir daí, outros vários problemas foram surgindo e que esse ônus fica para quem? Fica sempre para o poder público. Eu acho que Lauro de Freitas tem alguns gargalos. Tá? E o fato de ter esses gargalos não significa dizer que a gestão não tem trabalhado para dirimir isso, para sanar isso, para minimizar essas problemáticas. Mas eu acho que, dentre tantas, eu destacaria aqui a necessidade ainda, e talvez o governo de Moema tenha sido o governo que mais investiu nessas obras, mas nós precisamos olhar para a cidade, para o surgimento das novas comunidades, loteamentos que vêm surgindo. Eu poderia destacar para você, se tivesse tempo, o volume de comunidades que surgiram em Lauro de Freitas ao longo dos últimos anos. A gente tem pelo menos de 8 a 10 comunidades que surgiram nos últimos anos e que hoje estão extremamente populosas. A gente está falando, talvez, de 600 a 1.000 pessoas morando em novos loteamentos, não sei quantas habitações, e que, diga-se de passagem, construídas às vezes, né, de forma irregular, sem uma avaliação adequada do uso do solo. E com isso, todos os problemas advindo desse volume de pessoas chegando lá. Então, acho que o eixo da infraestrutura ainda é um eixo que requer nossa atenção. Por isso que eu defendo o uso do solo desta cidade da forma mais ordeira e legal possível. Por quê? Podemos chegar em um dado momento da nossa história, enquanto polis, enquanto cidade, que nós já não tenhamos a condição, né, de garantir os investimentos necessários nessa velocidade do crescimento da cidade. Considerando, então, que uma das funções de um cargo parlamentar é de fiscalizar o executivo, qual a sua experiência pregressa que você tem nesta pauta? Fiscalizar é um ato que exige muita responsabilidade, né? O vereador governista, ou todo e qualquer parlamentar, né? Não necessariamente vereador, seja deputado, seja lá o que for, o poder legislativo, que compõe uma base de governo, que é um parlamentar governista, ele tem que ter uma responsabilidade com o município. O fato de fazer e de compor um governo não significa dizer que a gente vai fechar os olhos para qualquer equívoco que esteja acontecendo. Da mesma forma que o fato de alguém ser um vereador de oposição não se pode vender, né, fake news, mentiras para o povo, mesmo porque, por menor que seja a consciência política de alguém, esse personagem é extremamente capaz de avaliar o cenário do nosso município. Então, eu acho que a gente não pode brincar com a mente das pessoas. A gente não pode brincar com o intelecto das pessoas. E o que eu observo, às vezes, é que ocorre isso. O ato, a tentativa de manipular a impressão popular acerca de algum fato. Então, fiscalizar, qualquer que seja o fiscalizador, se você for fiscal de qualquer coisa, tem que ser altamente responsável com aquela atribuição que lhe é conferida e que lhe é dado. Então, eu sempre busquei fiscalizar, mas sempre busquei fiscalizar com muita veracidade no processo de fiscalização, com muita verdade, e jamais empreguei no processo de fiscalização o sentimento
né, a minha pessoalidade a respeito daquilo, buscando sempre as fontes necessárias para que eu pudesse transmitir para a municipalidade o cenário mais próximo da realidade possível. Então, a minha história pregressa enquanto fiscalizador desse município, eu poderia dizer que sempre foi pautada nesse respeito à municipalidade, buscando informações coerentes, consistentes, para que eu pudesse transmitir isso para o povo da cidade. E eu acho que esse é o dever de qualquer parlamentar. Tito, você pode falar ali, olhando direto naquela câmera, você vai falar com o seu eleitorado, vai falar quem pode ser Tito de 2025 para frente. Eu acho que o povo da minha cidade, nesses últimos anos, já percebeu a minha identidade política. Eu digo sempre que tenho tentado construir uma identidade política pautada num processo de resgate. Eu busco resgatar o sentimento do povo desta cidade, da municipalidade, do meu eleitorado, resgatar o sentimento pelos agentes políticos. E é por conta disso que eu estou certo que esse povo dessa cidade sempre soube valorar o meu trabalho. E é por conta deste princípio que defendo tanto que eu quero mais uma vez deixar aqui um abraço, um beijo ao povo de Lauro de Freitas e, sobretudo, neste pleito eleitoral de 2024, que possam ser o mais crítico, o mais analista possível e monitorem a mim e a todos os demais agentes políticos deste município e que possa escolher a sua representação da forma mais consciente possível. Tito, muito obrigada por vir aqui ao espaço da LFTV e falar um pouco mais sobre você e sobre sua trajetória. Sou eu quem agradece. Espero que tenha outra oportunidade, Juliane. Fique aqui também os meus agradecimentos, ao passo que lhe parabenizo pela excelente condução dessa entrevista. No início da entrevista, eu passei uma informação errada. Eu disse que Tito assumiu o cargo de vereador em 2021, mas não, foi em 2016 e por isso eu peço desculpas. Esta é a cobertura da LFTV das eleições municipais de 2024. Até a próxima.